80 anos de invasões, guerras, ocupações, desocupações, atentados, negociações, acordos e nada de paz. Mas de quem é a culpa? Será que a culpa é dos judeus ou é dos árabes e palestinos? Os dois têm culpa? Então bora passar rapidão por esses 80 anos e tentar explicar isso com a história. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Explicando com a História, o canal onde a gente explica assuntos da atualidade com a história. O assunto de hoje é, depois de quase 80 anos de conflitos, de quem é a culpa por não ter acontecido ainda acordos duradouros de paz? Será que é dos judeus? Bora explicar isso. Mas antes, já deixa o like e se inscreve aí no canal. Bora fazer o Explicando chegar nos 10 mil membros, pessoal. Bora! Falta pouco. Então agora que você já deixou o like, já se inscreveu, vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, a criação de um Estado nacional judeu passou a ser visto pela opinião pública como uma forma de reparar o que tinha acontecido no Holocausto. Em maio de 1947, a ONU, a pedido do Reino Unido, criou um grupo para elaborar o plano de participação da área que na época era o Mandato Britânico da Palestina. Qual que era o plano? Era basicamente repartir a parte ocidental do território ali da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe, ficando as áreas de Jerusalém e de Belém sob controle internacional. Alguns meses depois, em novembro de 1947, numa sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, dos 57 membros da ONU, 33 deles votaram a favor do plano, 13 contra e 10 se abstiveram. O Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque da Liga Árabe se opuseram abertamente a essa proposta e não reconheceram o novo Estado de Israel. A Agência Judaica, que era a instituição que governava o assentamento judaico à época, aceitou essa resolução. Já os árabes palestinos, assim como os Estados Árabes, que eu já falei, não aceitaram o plano. Por quê? Eles alegaram que essa proposta contrariava a Carta das Nações Unidas, que diz que cada povo tem o direito de decidir seu próprio destino, e declararam oposição a qualquer plano que propusesse a separação, segregação ou divisão do seu país, ou que atribuísse direitos ou estatutos especiais ou preferenciais a uma minoria. Trocando em miúdos, declararam basicamente que a região toda era deles, dos árabes e palestinos, e que não iam aceitar um Estado de Israel ali, ou estados que dividissem essa região. Meses depois, em 14 de maio de 1948, poucas horas antes de se extinguir o mandato britânico, que era quem tinha a tutela dessa região, o Império Britânico, já no meio de uma guerra civil entre árabes, palestinos e judeus, foi declarada a independência do Estado de Israel, no dia 14 de maio de 1948. Os Estados Árabes reagiram imediatamente. Tropas da Transjordânia, do Egito, da Síria, Líbano e do Iraque atacaram o recém-criado Estado de Israel. Os Estados Árabes declararam o propósito de proclamar um Estado unido na Palestina, em todo o território, dizendo que o plano das Nações Unidas era ilegal, pelos motivos que eu já havia declarado antes, e também por dizer que era oposto à vontade da população árabe da Palestina. As lutas terminaram com a assinatura do Armistício de Rhodes, que formalizou o controle dos judeus sobre as áreas que seriam dadas ao Estado de Israel, de acordo com o plano da ONU, e de mais da metade da área que seria dada ao Estado árabe se ele fosse criado, de acordo com esse mesmo plano da ONU. A faixa de Gaza foi ocupada pelo Egito e a Cisjordânia foi ocupada pela Transjordânia, que passou a se chamar simplesmente de Jordânia. Durante as próximas 2 décadas, cerca de 2/3 dos árabes da Palestina fugiram ou foram expulsos do território que ficaram sob controle judaico. Na maior parte dos casos, eles foram estimulados pelos próprios governos dos países árabes, que diziam que assim ia deixar mais fácil para os seus exércitos arrasar o Estado judeu que estava surgindo. Isso criou uma grande onda de refugiados que se abrigaram em campos de refugiados nos países vizinhos, tais como Líbano, Jordânia, Síria e para a área que mais tarde se tornaria conhecida como a Faixa de Gaza.
As Nações Unidas estimam que cerca de 700 mil árabes se tornaram refugiados como consequência dessas ações, né? E com a absorção dos árabes palestinos pelos países árabes que eles se refugiaram e a não criação de um Estado palestino, esse pessoal começou a se autoconstituir como povo e a exigir o seu retorno às suas antigas casas, apesar de a grande maioria não ter nascido na Palestina, ter nascido nesses outros países que eles estavam se refugiando. Durante esse mesmo período, aí entre 48 e 67, se estima que entre 700 e 900 mil judeus foram igualmente expulsos dos países árabes onde eles viviam. Em muitos casos, devido a um sentimento anti-judeu ou devido à expulsão, no caso do Egito, ou ainda a opressões ilegais, como no caso do Iraque. Então o número aí de refugiados entre árabes, palestinos e judeus fica mais ou menos parecido. Desse grande número de refugiados judeus, 2/3 acabaram se deslocando para campos de refugiados em Israel, enquanto que o restante foi para outros países, como França, Estados Unidos, né, alguns países da América Latina. E em 1967 acontece outra guerra que vai mudar de novo a repartição do território palestino. Em 67, o Egito bloqueia o canal de Suez aos navios israelenses e inicia manobras militares na península do Sinai. Ao mesmo tempo, a Jordânia e a Síria mobilizavam seus exércitos na fronteira de Israel. Prevendo um ataque iminente, Israel inicia uma guerra preventiva, que foi chamada de a Guerra dos 6 Dias. Qual foi a consequência? A consequência foi que o Estado de Israel saiu vitorioso e expande o seu território, ocupando a Cisjordânia, conquistada da Jordânia, a faixa de Gaza e a península do Sinai, conquistadas do Egito, assim como as colinas de Golã, que foram conquistadas da Síria. O fracasso dos Estados Árabes na Guerra de 67 levou ao surgimento de organizações não estatais árabes no meio desse conflito, sendo que a mais importante foi a OLP, Organização de Libertação da Palestina, que tinha o lema de a luta armada como a única forma de libertar a pátria. No final da década de 60 e início da década de 70, vários grupos palestinos lançaram uma onda de ataques contra alvos israelenses ao redor do mundo, incluindo aí um massacre de atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique. Em outubro de 73, uma coalizão de estados árabes lança um ataque contra Israel, começando do Egito e da Síria. Essa guerra ficou chamada como a Guerra do Yom Kippur. Por quê? Porque foi durante o feriado do Yom Kippur que esses países pegaram Israel de surpresa. Durante os primeiros dias, os egípcios e os sírios avançaram e recuperaram parte de seus territórios. Mas na segunda semana do conflito, o cenário começou a mudar a favor de Israel. E esse desenvolvimento levou as superpotências da época, né, os Estados Unidos, que era a favor de Israel, e a União Soviética, que era a favor dos árabes, a uma tensão diplomática. Mas essa tensão se resolveu em um acordo das Nações Unidas. Conseguiu-se um cessar-fogo e entre 77 e 79, Israel e Egito fazem um acordo de paz. Israel se retira da península do Sinai e concorda em iniciar negociações sobre uma possível autonomia para os palestinos, um plano que nunca foi executado. O governo israelense começou a encorajar, ou pelo menos a tolerar, assentamentos judeus no território da Cisjordânia, e isso começou a criar uma série de atritos com palestinos que viviam nessas áreas. Grupos de guerrilheiros foram se formando nesses países que eles estavam refugiados, e costumavam atacar o norte de Israel a partir do Líbano. Para acabar com isso, em 78, o Estado de Israel, querendo acabar com as bases da Organização de Libertação da Palestina, invade o sul do Líbano, né, na operação que ficou conhecida como Operação Litani. Só que isso gerou uma série de clamores internacionais, levou à criação de forças de paz e de uma retratação parcial do governo de Israel. Em 82, Israel invade de novo o Líbano, em uma nova tentativa de remover militantes, só que dessa vez dos militantes do Fatah, um grupo liderado por Yasser Arafat, ali no sul do Líbano. Eles tinham se estabelecido como um enclave semi-independente e estavam utilizando esse território para lançar ataques terroristas a civis israelenses. Esse ataque obteve sucesso e conseguiu exilar o Arafat na Tunísia, né, e desorganizar o Fatah ali no sul do Líbano. Em 85, Israel se retira do exército libanês
exceto por uma estreita faixa de terra designada por Israel como a Zona de Segurança Israelense. Em 93, com o Acordo de Paz de Oslo, é criada a Autoridade Palestina, sob comando do Yasser Arafat. Mas os termos do acordo jamais foram cumpridos por ambas as partes. A intenção era reconhecer o direito do Estado de Israel existir e uma forma de dar fim ao terrorismo. Só que o apoio público dos árabes aos acordos foi danificado pelo evento que foi conhecido como o Massacre da Gruta dos Patriarcas e pela continuação dos assentamentos judeus, também da deterioração das condições econômicas dessas populações palestinas. O apoio da opinião pública israelense, por outro lado, aos acordos, diminuiu quando Israel foi atingido por ataques suicidas palestinos ali nesse período. Em novembro de 1995, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense que estava atuando fortemente a favor dos acordos de paz, é assassinado por um militante ortodoxo judeu. Isso choca o país e o mundo e, de certa forma, para essas negociações. No final da década de 90, Israel, sob a liderança de Benjamin Netanyahu, desistiu da região de Hebron e assinou o Memorando de Wye River, dando maior controle da região para a Autoridade Nacional Palestina. Em 99, Ehud Barak foi eleito primeiro-ministro e começou a retirar as forças de Israel do sul do Líbano e a realizar negociações com a Autoridade Palestina de Yasser Arafat e o presidente dos Estados Unidos, durante a cúpula que ficou conhecida como a Cúpula de Camp David, nos anos 2000. Durante esse encontro, Ehud Barak ofereceu um plano para o estabelecimento de um Estado palestino na faixa de Gaza, 91% da Cisjordânia. Só que tiveram alguns poréns aí, que os israelenses mantivessem controle sobre todas as fronteiras e sobre os principais cursos de água. Também estabeleceria que eles anexariam definitivamente 12% do Vale do Jordão, que é a região mais fértil da Cisjordânia. O Arafat rejeitou o acordo e exigiu como pré-condição para que as negociações continuassem que Israel se retirasse para as fronteiras anteriores a junho de 1967. A cúpula, sem que um acordo fosse alcançado, acaba. Em 2001, Ariel Sharon foi escolhido como novo primeiro-ministro. E durante seu mandato, ele realizou o plano de retirada unilateral da faixa de Gaza, ou seja, Israel simplesmente decidiu, não foi por negociação, eles simplesmente decidiram sair de Gaza. E também liderou a construção da barreira israelense da Cisjordânia, para dificultar os atentados terroristas de homens-bombas palestinos. Com a eleição de Ariel Sharon, o Estado israelense passou a negar qualquer negociação com os palestinos, sem que antes cessassem os frequentes ataques terroristas aos civis israelenses. Em 2004, o grande líder aí do movimento palestino, Yasser Arafat, morre, e a autoridade palestina passa ao eleito Mahmoud Abbas. Em 2005, em outra ação unilateral, Israel evacua os distritos e assentamentos judeus e os postos militares avançados da faixa de Gaza e do norte da Cisjordânia. E apesar de ter conquistado soberania sobre Gaza, os palestinos entraram num conflito interno. Em 2006, o grupo terrorista fundamentalista, que não reconhece a existência de Israel, é eleito democraticamente através do voto e obtém a maioria das cadeiras do parlamento palestino. A partir disso, se estabelece um cessar-fogo entre Gaza, dominada pelo Hamas, e Israel. Só que no final de dezembro de 2008, esse cessar-fogo acaba, depois de vários foguetes serem disparados a partir da faixa de Gaza contra Israel. Israel responde com uma série de intensos ataques aéreos. Em 3 de janeiro de 2009, tropas israelenses entraram em Gaza, marcando o início de uma ofensiva terrestre. Vão ficar ali por um tempo e sair algum tempo depois. Depois disso tudo, de quem você acha que é a culpa? Você acha que os judeus estavam errados em ocupar aquela região, que os termos dos tratados que eles propuserem eram abusivos? Ou você acha que a culpa era só dos árabes, que deveriam ter aceitado uma convivência pacífica com os judeus desde o início e não aceitaram outras propostas? Ou os dois têm culpa no cartório? O que você acha? Deixa aí nos comentários para a gente ler. Aproveita, também já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo do Explicando com a História.